Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da nossa Comunhão Espírita de Brasília. Hoje, 1º de janeiro de 2026, e o nosso tema é retrospectiva e perspectivas, fazendo um ano melhor. Nós tiramos esta lição aqui de algumas bibliografias, mas vamos começar primeiro lendo uma lição do nosso Emmanuel, do livro Carta de Ano Novo, do livro Vida e Caminho. É um livro, uma psicografia de Chico Xavier, por diversos espíritos que se comunicam aqui nesse livro, mas essa mensagem é de Emmanuel. Ano novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. É como que oculta ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Emmanuel. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, esse mestre amigo, esse mestre que nos oportuniza mais um ano que se inicia no ciclo evolutivo da vida, no ciclo evolutivo do planeta Terra. Obrigada, Senhor, pelo ano que se finda, pelas oportunidades, pelas bênçãos, pelo ar que respiramos, pela saúde mesmo que às vezes um pouco debilitada, e se temos alguma doença física, pela oportunidade de ressarcirmos e de aprendermos. Enfim, Senhor, são tantas bênçãos que tivemos durante esse ciclo que passa, que terminou, e tantas outras bênçãos a vir a partir do dia de hoje. E assim, então, agradecidos pelo ano que se finda e pedindo a Ti novas oportunidades para o ano que se inicia, damos por aberta a palestra da noite de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus amigos, estamos aqui na primeira palestra do horário das 20 horas do ano de 2026, com o nosso título aí, né? Retrospectiva e perspectivas, fazendo um ano melhor. Nós temos como principais fontes aqui o livro Liberta-te do Mal, uma psicografia de Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, no capítulo Tempo de Renovação, e também aí o livro Recomeço, também uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 25, Recomeço. Bem, meus amigos, assim, estamos aí, né, finalizamos um ano, começamos um novo ano, é um novo ciclo no calendário da Terra, mas também no calendário espiritual de todos nós. E os meios de comunicação, a cultura que se estabeleceu ao longo aí das centenas de anos, milênios, inclusive,
sempre faz como se fosse uma retrospectiva da nossa vida e dos fatos relevantes hoje em dia, uma retrospectiva das principais notícias. Mas já lá, há muitos e muitos séculos passados, os homens faziam essas retrospectivas. Então tem esse hábito, né? Nós fazemos ou uma retrospectiva pessoal ou uma retrospectiva geral dos principais fatos que abalaram o mundo. Então nós vamos começar aqui a nossa conversa muitos de vocês já viram as retrospectivas de 2025, mas vamos relembrar aqui alguns fatos importantes que aconteceram durante todo esse 2025 e tenho certeza que, como eu, quando estava elaborando essa palestra, muitos de vocês, como eu, realmente também pensei assim, me fiz a pergunta: isso foi mesmo em 2025? Ou isso foi há mais tempo? Então, nós tivemos aqui, obviamente são muitos fatos importantes, mas vou pegar aqui das retrospectivas oficiais dos principais meios de comunicação, eu vou pegar aqui os fatos principais que foram elencados aqui pelos jornais, revistas, redes sociais dos principais meios de comunicação do nosso país. E nós começamos o ano de 2025, veja, foi ontem, e eu trago esse fato, é como se fosse ontem, né? Eu trago esse fato porque ele foi em janeiro, a posse de Donald Trump, com muitas reviravoltas aí no mundo político-econômico, no mundo político-econômico do mundo, do planeta Terra, pela força aí, né, dessa nação e do que isso pode significar, como significou, com reflexos, inclusive, aqui para o Brasil, como a gente viu acontecer. Mas também tivemos desafios muito grandes aí contra o crime organizado. Nós vimos que tudo culminou aí naquela mega operação ali no Complexo da Penha e do Alemão, lá no Rio, uma das mais letais da história do Rio de Janeiro, muitos mortos, mas isso foi o final de diversas operações que tiveram, o final ou o meio de diversas operações que tiveram, e que tivemos fatos aí de enfrentamento da polícia, seja da Polícia Federal, das estruturas, das autoridades que, de fato, que combatem o crime, né? Não só o crime organizado, mas o crime de forma geral. Então, seja a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, os órgãos de inteligência do município ao Estado brasileiro, né? Ou seja, desde as cidades, dos órgãos de inteligência e dos órgãos militares e policiais dos municípios até do governo federal. Tivemos diversas atuações contra o crime organizado e a gente viu que essas estruturas do crime organizado se tornaram muito complexas e inteligentes, inclusive envolvendo políticos, envolvendo empresários, e tivemos aí diversos fatos que vieram à tona nessas operações, incluindo, né, mortes de um ex-delegado que combatia fortemente aí o crime organizado ali em São Paulo. E dentro das ações, nós tivemos uma fraude bilionária aí que comprometeu o próprio Banco Central, incluindo essas organizações criminosas no bojo dessas fraudes digitais e dessas fraudes tecnológicas, com o uso de ampla inteligência para cometer essas fraudes aí, que muitas lesaram muitos cidadãos brasileiros. Tivemos também intoxicação por metanol, vocês lembram? Tem pouco tempo, mas fortemente ali em São Paulo, com inclusive mortes, não só mortes, mas também sequelas irreversíveis em algumas pessoas em função de adulteração do etanol na bebida alcoólica, bebida principalmente pelos jovens, né? Violência contra as mulheres, nós tivemos tristes recordes aí em 2025. 2025 fecha com mais de 1.000 casos, e é
um recorde negativo muito triste e com diversos casos estarrecedores. Tivemos também a COP30, que foi realizada agorinha em Belém, que infelizmente terminou sem um plano claro, né, para temas considerados cruciais aí para a questão do meio ambiente, como a substituição dos combustíveis fósseis, mas apresentou avanços no financiamento para adaptação ao clima extremo. Isso é bem importante, considerando tudo que a gente tem visto no nosso planeta de desastres naturais ocasionados pelo aquecimento global. Minha gente, pasme, Papa Francisco morreu em 2025 e tivemos a eleição de um novo Papa, que elegeu aí o nosso Papa Leão XIV. Mas Papa Francisco foi um marco para a Igreja Católica e foi uma perda significativa para o mundo cristão. Guerras e conflitos internacionais, nós vimos aí a questão lá no Oriente Médio, várias tentativas de cessar fogo ali entre Israel e Hamas, e a fome absurda que se estabeleceu na faixa de Gaza e foi considerada, então, a região mais faminta do mundo, mas também tivemos uma guerra relâmpago aí entre Israel e Irã, trazendo uma tensão muito grande para todo o mundo civilizado, vamos dizer assim, que se diz civilizado, mas que estão pipocando esses focos de tensão entre grandes nações. Rússia e Ucrânia seguiram, a guerra segue sem solução, sem uma definição pacífica. Aqui, na nossa América do Sul, as operações militares dos Estados Unidos contra barcos aí de narcotraficantes na Venezuela, aqui do nosso ladinho, protestos estudantis da geração Z que derrubaram o governo do Nepal, mas diferentemente, gente, da nossa revolução aí nos anos 50, quando tivemos aí toda uma luta contra a ditadura, estes protestos foram de uma forma muito violenta, né? Diferente dos nossos protestos, que tem uma característica de ser menos agressivo. Lá foi bastante violento e a ponto de derrubar o governo do Nepal. Tivemos aí a prisão de um ex-presidente com diversos outros arrolados e essa implicação de mais de um presidente, nós tivemos 2 presidentes então presos, é bastante significativa para a história do Brasil, de uma forma negativa. Mas, meus queridos, isso aqui é o que tem, se vocês procurarem retrospectiva 2025, são esses os principais fatos. Mas, por outro lado, esse foi um ano surpreendente. E nas retrospectivas que eu busquei nas redes sociais, nós só temos esse tipo de notícia. Vocês perceberam que a maioria, ou todas, notícias ruins, exceto a notícia da eleição do Papa, do novo Papa, né, que vem em função de uma notícia ruim, que é a morte do Papa Francisco, mas a eleição do Papa Leão XIV. É a única positiva, porque em que pese aqui a derrubada do governo no Nepal, teve muita violência e atos de extrema crueldade, muitas mortes, até acontecer ali a troca do governo. Mas, queridos, quando a gente fala de retrospectiva, a gente tem que catar muito as notícias boas. E tivemos uma infinidade de notícias boas, que eu vou citar aqui só 10, para a gente ficar com esse gostinho de esperança no coração. Antônio Francisco da Silva, não sei se vocês ouviram, são notícias que não são veiculadas de uma forma estratosférica, de uma forma do jeito que é uma notícia ruim, de uma violência, de uma morte. Ele é um pedreiro de 55 anos, que reside em Teresina, no Piauí, e se formou em matemática aí pela Universidade Estadual, gente, do Piauí, após conciliar um duro trabalho de pedreiro durante o dia
com as aulas noturnas. E olha, ele se formou em matemática, eu tenho uma irmã formada em matemática, é muito difícil o curso. E apresentou um TCC inspirador sobre matemática aplicada à construção civil, unindo teoria e prática da sua profissão. Então, essa história ela viralizou como exemplo de superação, como exemplo de esforço e a importância da educação continuada, né, mostrando como o conhecimento acadêmico pode aprimorar a prática profissional. Então, tivemos também, nós vimos ali algumas notícias aqui vão ser contrapeso às notícias negativas e o contrapeso positivo, em que pese o aumento do feminicídio, gente, nós temos visto o aumento da força das mulheres, mostrando seu valor, suas qualidades, sua forma de enfrentamento único das adversidades. E esse número talvez tenha crescido muito por conta da subnotificação. Hoje nós falamos sobre isso, hoje nós enfrentamos, hoje nós temos um crime diferenciado, com penas diferenciadas para quem comete o assassinato da mulher por ela ser mulher, que é a característica do feminicídio, e estamos falando sobre isso, e estamos valorizando cada vez mais as mulheres. Vimos aí bombeiros, policiais, a sociedade de forma geral, salvando além das pessoas, salvando os animais nessas grandes tragédias, nessas tragédias naturais ou nessas tragédias coletivas como forma de demonstrar a evolução do ser humano. Allan Kardec nos fala e diversos outros espíritos da codificação que quando o homem passa a tratar o animal como um irmão seu em criação, ele já ascendeu um passo muito grande na sua evolução. Aí, nós vimos também na COP30, ali na notícia, que uma notícia com viés negativo, que a COP não trouxe aí acordos para reduzir o uso, né, dos combustíveis fósseis, que os combustíveis fósseis realmente trazem uma consequência muito grande para o aquecimento global. Mas, em 2025, a energia renovável ultrapassou o carvão como principal fonte global de eletricidade, impulsionada por fortes expansões na energia solar e na eólica, um marco muito importante na transição do planeta para um planeta mais sustentável. Tivemos muitas evoluções médicas, a gente só vai citar aqui um novo spray de epinefrina, tá? Que ele facilita aí o atendimento de emergência para milhões de pessoas com risco de choque anafilático. Tivemos também uma evolução muito grande na cura da AIDS, essa AIDS transmitida de mãe para filho no ventre. E também tivemos aí evoluções na questão do transplante de órgãos, mas, na verdade, não só o transplante, mas a questão de órgãos impressos, né, pelas impressoras 3D. Pesquisadores já do MIT testaram com sucesso um rim funcional impresso em 3D, um avanço que pode reduzir drasticamente aí a necessidade de doadores humanos e salvar mais pessoas, né? Então, a medicina, ela vem evoluindo muito, e aqui citamos só alguns casos. Também na área nessa questão aí global, de ecossistemas, de sustentabilidade, nós tivemos uma vitória histórica para a vida na Terra, para a vida dos oceanos. O Tratado Global dos Oceanos atingiu o número necessário aí de assinaturas de países agora em 2025, está prestes a entrar em vigor a partir de 2026, protegendo grandes áreas de alto mar e fortalecendo a biodiversidade marinha. E outra notícia maravilhosa é que alguns engenheiros criaram aí o maior aspirador de pó do mundo, com 600 metros de comprimento, que recolhe plástico dos oceanos e ajuda a restaurar a vida marinha. Vocês sabiam de tudo isso, gente? É assustador também o quanto que nós estamos evoluindo. Tivemos também, na questão da saúde pública em expansão, um grande programa de vacinação gratuita no estado indiano de Tamil Nadu, que está projetando salvar cerca de 75 mil vidas por ano. Por outro lado, a Austrália está prestes a se tornar a primeira nação do mundo a eliminar definitivamente o câncer de colo de útero, erradicar o câncer de colo de útero. Também aí na área
na área da biodiversidade, na área da preservação do planeta, nós tivemos desertificação revertida, gente. Vocês acreditam nisso? Porque tecnologias de captura de água na China transformaram 200 mil acres de deserto em zonas úmidas, biodiversas, trazendo aves migratórias e recuperando ecossistemas. Quer dizer, se eu apliquei na China e consegui fazer a reversão de 200 mil acres de deserto, eu posso aplicar isso em várias outras áreas que se desertificaram por conta da ação humana. E vários outros, né? Vários outros projetos para restaurar florestas tropicais e proteger grandes áreas de biodiversidade. E um fato maravilhoso para o nosso Brasil, nós saímos da zona da fome, né? Então, nós erradicamos aí a questão da fome no Brasil, voltamos com isso, com o aumento do número de empregos, os programas que também estão suprindo a fome aí que nós tínhamos entrado, né, para a zona da fome novamente. Então, ano de 2025, se nós olhamos as notícias que estão fazendo as retrospectivas, muitas notícias ruins. Quando vamos buscar as notícias boas, vemos que evoluímos muito, que a humanidade progrediu e trouxe diversas respostas positivas para o nosso planeta, para a vida na Terra, para a erradicação de doenças, para a sustentabilidade, para a preservação da vida no nosso planeta, a garantia da continuidade da vida física aqui no nosso planeta. Então, foi um ano altamente desafiador, mas com grandiosos ensinamentos da civilização moderna. Então, nosso convite para hoje é a esperança. O nosso convite para hoje é nós entendermos que temos desafios que são superados pela nossa inteligência, que já desenvolvemos tanto, para que possamos avançar em 2026, em 2027, em 2028, com uma proposta de esperança e uma proposta de evolução da sociedade, da civilização moderna. 2026 vem aí como uma proposta de novo tempo para recomeçarmos. No livro Contos e Apólogos, de Irmão X, Psicografia de Chico Xavier, conta-se que um espírito protetor, um anjo da guarda, veio trazer um espírito para iniciar o seu processo de reencarnação. Ele chega exatamente na virada do ano, de 31 para dia 1º, aquela festa toda na família, e ele traz, então, esse espírito que vai ser ali, né, começar o seu processo reencarnatório. E ele compara o processo reencarnatório ao processo de de virada de ano. Porque, gente, em que pese ser só um dia no calendário humano, muitos até falam isso, é só um dia, e a gente recomeça lá no dia 2, porque dia 1º é feriado, para alguns, lembremos, tem muitas pessoas que trabalham no dia 1º, mas para a maioria de nós é feriado, e recomeçamos então no dia 2 de janeiro. É um novo ciclo, é um novo tempo para recomeçarmos. Assim como quando a gente reencarna, nós temos uma nova oportunidade de novas ações, de novos ensinamentos e de um novo progresso para nós. Então, mais do que uma virada de ano, nós tivemos aí nós temos aí o início de um novo ciclo, um novo ano que se inicia com novas oportunidades de aprendizado. Nós vamos fazer um comparativo com a parábola do filho pródigo, que ela tem muita significação, a gente não vai contar aqui, só vamos relembrar, porque é um dos mais belos convites de Jesus ao recomeço. Então, cada uma dessas histórias, como eu trouxe aqui de Contos e Apólogos, que compara a reencarnação ao novo recomeço, nós temos aqui, Jesus já nos trouxe, lá na parábola do filho pródigo, lembra que eram 2 irmãos, um que trabalhava muito e era ali o amparo do pai, e o outro que era mais rebelde, contar muito rapidamente com as minhas palavras aqui, era mais rebelde, ele pede a sua parte na herança e vai pelo mundo. Vai pelo mundo, nós sabemos que ele gasta tudo, e até que ele fica no estado de tanta miséria física e moral, que ele vai ficar lá do lado, junto com os porcos no chiqueiro, comendo a comida dos porcos. E aí, ele pensa, epa, mas eu tenho pai,
Eu tenho um pai que ainda está vivo, eu tenho um pai que me ama, e ele volta e recomeça. E esse pai, na simbologia dessa parábola, nos mostra a bondade do pai que recebe o filho sem questionar o seu passado. Ele só fica feliz e identifica a vontade de recomeço do filho. E é assim que Deus, que Jesus, que os espíritos superiores, que os nossos espíritos protetores que velam pela nossa reencarnação, enxergam quando nós nos propomos ao recomeço. E todos nós, via de regra, fazemos esses planos de recomeço quando o próximo ano se inicia. Recomeços materiais, recomeços espirituais, e fazemos aí as nossas promessas de ano novo, né? Assim, as nossas promessas de recomeço, as nossas promessas de coisas novas que vamos iniciar, projetos, coisas que muitas vezes prometemos de muitos anos, e a cada ano vemos renovando essas promessas, algumas sem conseguirmos efetivar. E Joana de Ângeles nos diz que quando a gente busca um recomeço, como nesse ano que se inicia agora de 2026, nós temos que ter uma consciência, nós temos que ter uma meta, e nós temos que buscar sim esse recomeço, porque são em que pese muitas pessoas falam, mas é só um dia no calendário, mas são ciclos de fechamento, de um passado que fica para trás e de reinício de um futuro brilhante de novas oportunidades que temos pela frente. Lembrando que as dificuldades, as quedas, os fracassos que nós tivemos eventualmente no passado, são processos de aprendizagem contínuos e que vão nos fortalecer para as novas buscas, as novas conquistas, as novas oportunidades no ano que se inicia. É um convite anual de Deus, um chamamento anual de Deus para os nossos recomeços, para as nossas reestreias, para as nossas novas oportunidades no ciclo que se inicia de um novo ano, sempre como uma consequência dos nossos atos passados, né? É natural. E Emmanuel, lembra aqui que lá na mensagem de Emmanuel, do início dessa lição, Emmanuel nos conclama algumas formas de atitude, principalmente nesse dia primeiro, em que estamos aí, a maioria de nós sem trabalhar, que nós reflexionemos sobre esse passado que fica em 2025, no ciclo do ano passado, e o ciclo que se inicia em 2026, o ciclo do próximo ano. Ele nos pede para que reiniciemos o esforço da boa compreensão se alguém nos magoou. Então, se por acaso alguém te magoou, e isso não é difícil, e nós estamos com essa mágoa aí dentro, e aí é um tema de outra palestra, que é a mágoa, e que nos machuca, e que traz os prejuízos para nós, em primeiro lugar. Tem uma frase atribuída a Shakespeare que diz que quem cultiva a mágoa é como se ele tomasse um veneno primeiro, né? E depois ele sente o veneno primeiro, que a mágoa está dentro de nós, e muitas vezes aquela pessoa que nos ofendeu, ela nem sonha que a gente carrega aquela mágoa. Então, Emmanuel nos convida a reiniciarmos o esforço da compreensão com essa pessoa que nos magoou. Se alguém nos ofendeu, perseverar em demonstrar as intenções mais nobres, nossas e da pessoa. Tentar entender essa pessoa que não nos entende. Tentar compreender o porquê que o ponto de vista dela é tão diferente do nosso. Não esquecendo de que o mestre nos falou que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, nós nascemos e renascemos em ciclos de aprendizado que podem sim se traduzir nos ciclos de encerramento de ano e de novo ano que se inicia. Também Emmanuel nos diz para que a gente renasça nos nossos propósitos, nas nossas deliberações, nas nossas atitudes, trabalhando aí para superar os obstáculos que virão naturalmente. Virão naturalmente, gente, porque assim,
Nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, em transição para um mundo de regeneração. O que que é o mundo de regeneração? É um mundo em que o bem supera o mal. Não é que se extingue o mal, mas é o mundo, aquele mundo que muitos de nós ansiamos. Aquele mundo em que as pessoas não nos olhem quando nós juntamos um lixo do chão e alguém nos olha, gente, ela está juntando lixo do chão. Em que nós não deixamos resto de comida em um restaurante ou em um shopping, porque sabemos que outras pessoas têm fome e que aquela comida está boa e pode sim servir para outra pessoa. Em que evitamos o desperdício, em que preservamos a natureza, em que respeitamos os animais como irmãos menores nossos, como irmãos menores no processo de evolução do planeta. E lembrando que cada um de nós, gente, compõe a sua história. Cada um de nós é responsável pelo seu progresso, pela sua história, pela sua evolução. Então aproveitemos, olhando essa retrospectiva, que muitos, como a mídia, a grande mídia aqui que a gente viu, vão olhar para trás e ver só as coisas negativas. Mas a gente viu que se nós procurarmos, nós vamos olhar as coisas positivas e que forem maior número. E que para essas não é dada a importância devida, não é dado o ibope devido, não é dado o espalhamento necessário para que as nossas perspectivas sejam perspectivas do bem, perspectivas de esperança, perspectivas de fazermos um ano melhor. Como, Cláudia, que eu faço um ano melhor? O primeiro passo, como nos diz Joana de Ângeles, ele vai começar nos nossos gestos simples e nos nossos pequenos esforços diários. Não é nada grandioso, gente. Não adianta nós querermos, nós visualizarmos que será algo mágico. Não. Os espíritos nos dizem com clareza, é a partir dos nossos gestos simples, das nossas atitudes diárias, dos nossos pequenos esforços no dia a dia, que nós vamos conseguir vencer e que nós vamos sim conseguir fazer dias melhores, um ano melhor. Porque os desafios virão. E é indispensável a gente aproveitar esse momento de virada de ano, de reflexões sobre a vida, de reflexões sobre a fragilidade que nos rodeia, o quanto somos pequenos, né, diante da infinita obra de Deus. É indispensável que nós busquemos essa modificação interior, que busquemos a verdadeira reforma íntima, que busquemos essa mudança de atitudes diárias, essa mudança de atitude com pequenos recomeços, pequenas metas, pequenas formas de agir diferente, que nós realmente pensemos neste dia, neste final de primeiro dia de ano novo, façamos essa retrospectiva como os órgãos de imprensa fazem, sim, talvez colocar para fora essas coisas ruins que nós vivenciamos, sim, porque elas foram coisas ruins vividas, mas lembrando que elas só acontecem para um ensinamento maior, são os desafios da nossa vida física que vão nos ensinar a como superarmos e crescermos, superarmos esses desafios e crescer para quê? Para crescermos intelectualmente, crescermos moralmente, crescermos espiritualmente e crescermos psicologicamente, para que o nosso psicológico também acompanhe a nossa evolução intelectual e moral também. É importante a gente repensar diante de tantos desafios que estão sendo vivenciados pela sociedade de forma geral. Nós temos aí as questões de aquecimento global, nós temos aí a questão da violência, que nós falamos aqui, a violência contra a mulher, a violência contra a vida física. Esses desafios da questão para alguns países, mas muitos países, a questão da falta de condições materiais, a falta de valorização da vida do ser humano, é muito
é muito relevante e importante que, diante de tantos desafios, que nós sabemos que não nos iludamos, que 2026 vai trazer novamente, com relação a tudo isso que a gente está falando, a violência, o aquecimento global, a valorização da vida humana, porque quando a gente fala de não valorizar o nosso planeta, nós não estamos valorizando a vida humana. Diante dos desafios vividos aí na a nossa vida pessoal, o impacto para a sociedade, as nossas amizades, empregos. Hoje estamos empregados, amanhã poderemos não estar. Hoje estamos desempregados, amanhã poderemos estar. Enfim, esses gestos simples que nós temos que repensar e que impactam, podem impactar, começando a impactar em mim, podendo impactar para a sociedade inteira, e que vão significar cada um fazendo, né, esse pouquinho, como é o convite, e é o que os espíritos nos dizem, é o convite da Joana de Ângeles, fazendo esse pouquinho, essa mudança pequena diária nos nossos hábitos diários, significando aí um enriquecimento espiritual que é o que nós viemos aqui na Terra, né, para nos enriquecermos, evoluirmos espiritualmente, para que o objetivo maior, para que a gente possa cumprir esse objetivo maior, então, que é a nossa evolução, e para isso estamos aqui na Terra. Valorizar o que temos, a bênção da gratidão. Cultivarmos o hábito de gratidão por tudo que temos, pelas oportunidades abençoadas de crescimento, seja crescimento moral, espiritual, material, intelectual, o crescimento psicológico. A gratidão, meus queridos, é tema de outra palestra, mas é uma das formas que nós temos de atrair coisas boas e de fazermos o nosso ano melhor. Então, comecemos com talvez uma sugestão, é começarmos com esse pequeno hábito diário de agradecimento. Agradecermos, abrimos os olhos, oh meu Deus, obrigada por eu estar reencarnado. Você, meu irmão, desencarnado, agradecer por cada situação vivida no plano espiritual, por cada oportunidade de estar ouvindo essa palestra, de estar podendo ir em alguma casa religiosa, entender a sua situação de desencarnado. Agradecer por tudo, pela nossa família, pela minha mãe, pelo meu pai, mas Cláudia, minha mãe, ela não me criou bem, minha mãe me abandonou. Para tudo há um motivo de agradecimento. Mesmo que aquilo nos doa, tanto a neurociência, quanto a religião, quanto o espiritismo, e quanto as ciências ancestrais, orientais, nos falam que a gratidão nos traz uma perspectiva de melhoria de vida muito grande. Porque a partir do momento, né, de acordo com a neurociência, de acordo com o espiritismo, a partir do momento que eu emito uma vibração positiva para o universo, eu conecto com todas as energias do bem e o universo me devolve coisas boas. Cláudia, mas eu penso com gratidão e nada acontece. Mas é porque tem que sair do coração. Só que às vezes nós não vamos conseguir fazer esse agradecimento tão natural assim e verdadeiro já de imediato. Então, lembremos com o ensinamento de Joana de Ângeles. Comecemos com gestos simples. Neurociência. Todo dia antes de dormir, anote 7, 5, 15, 10 coisas pelas quais você é grato. Mas eu não ganhei na Mega da Virada. Não. Obrigada, meu Deus, por conseguir respirar. Tem tantos que não têm o aparelho respiratório perfeito e não conseguem respirar tão naturalmente como eu respiro. Obrigada, meu Deus, por abrir os olhos hoje, estar viva aqui na vida física. Obrigada, meu Deus, pela família que eu tenho. Enfim, e nós vamos buscando essas coisas que nós não valorizamos. Muitas vezes somos perfeitos fisicamente e não valorizamos essa perfeição, esse corpo de carne
que nos dá todas as oportunidades para o crescimento espiritual e moral, e intelectual e psíquico e psicológico que viemos aqui. Obviamente, as pessoas que têm algumas limitações ou algumas deficiências, claro que vai ser mais difícil, mas sabemos que ninguém tem a cruz maior do que as próprias forças. E essas pessoas, muitas vezes, nos ensinam com seus exemplos a sermos mais gratos, a sermos mais persistentes, a sermos mais esforçados. Vamos lembrar que a vida física é uma experiência educacional. Vamos comparar muito a nossa vida física com uma escola em que nós temos dificuldades. Vamos lembrar um pouquinho do nosso passado na escola, como foi difícil. Mesmo nas séries iniciais, sempre foi muito desafiador. Qual é a diferença? Lá na escola, eu sou muito jovem, cheio do que Deus nos dá na sua bondade infinita de esperança. Nós somos recheados de hormônios e de fases explicadas aí pela psicologia, explicadas pela medicina terrena, e que nos mostram que nós, a cada fase ali da infância, porque é mais fácil aprender quando nós somos novos, tem uma série de explicações científicas para isso, mas nós temos ali aquela energia, aquela vontade, aqueles embates, aqueles desafios são grandes proporcionalmente à idade emocional, à idade psicológica, à idade física daquela criança, mas ele consegue se desvencilhar. Aí nós vamos crescendo, o nosso espírito vai assumindo a sua forma real, às vezes nem tão corajoso, às vezes nem tão esperançoso, mas lembremos que a vida é muito similar, a vida física é muito similar a uma escola, a Terra é muito similar a uma escola. Então nós estamos aqui para que esses desafios, que são as nossas provas, nós possamos passar por eles. E o que acontece depois que a gente passa por uma prova? A gente, se tivéssemos aqui na palestra presencial, iríamos dizer: a gente aprende. Nós aprendemos e, via de regra, acabamos evoluindo, passando de série. Às vezes reprovamos, repetimos, e assim é a nossa vida. Nós que já conhecemos o Evangelho de Jesus, agradeçamos a oportunidade de servi-lo. De servi-lo de que forma, gente? Com os nossos exemplos, com a nossa forma de compreender mais o próximo. Lembra que nós começamos falando aqui? São pequenas ações no dia a dia. Não é um mega prêmio da virada que alguns poucos felizados estão hoje curtindo aí a nova vida de bilionário, de trilionário. Não é isso que vai nos fazer felizes, não é isso que vai nos fazer melhores. É a prática do Evangelho de Jesus diário. Nós vemos pessoas com muito poucos recursos materiais e muito mais felizes do que muitas pessoas com muito dinheiro, e não é uma ilusão, não é uma mentira, não é um factoide, não é uma fake news. É porque essas pessoas, elas já entenderam para que elas estão aqui. Que a nossa felicidade só vai acontecer a partir da felicidade do meu próximo. E a primeira característica que temos que nos propor a desenvolver em nós, pensando em termos do novo ano que se inicia, é a restrita confiança em Deus. É essa certeza de que Deus está no nosso lado e que eu não estou passando por nada de injustiça, e que se eu estou passando é porque eu tenho forças, e que se eu estou passando é porque eu tenho que aprender com aquilo. O que eu tenho que aprender com esse desafio? O que eu posso enxergar nesse desafio para demonstrar minha gratidão por isso que eu estou passando? Como a cada dia desenvolver mais gratidão e como a cada dia fortalecer essa confiança em Deus. Confiar no que vem para mim, lembrando que Deus é justo, que Deus é bom, como nos falou Jesus, como nos ensinou nosso mestre, que diante de tantas dores do mundo, muitas piores do que as nossas, nós possamos ser pequenas chamas acesas da paz,
os pequenos vagalumes que iluminam a noite escura que se abate sobre o planeta, as pequenas chamas que podem clarear, não porque eu estou falando e me vangloriando, não, a minha pequena atitude diária de compreensão, de empatia, de paciência, de irrestrita confiança em Deus. Com isso, meus queridos, nós faremos sim um ano muito melhor de 2026. Nós faremos sim coisas melhores, formas melhores de encarar a vida. E o universo nos devolve. E quando nós falamos universo, é Deus. São os espíritos amigos, são esses protetores da nossa reencarnação, que protege a nossa reencarnação para que a gente vença. E eles estão aqui, neste início de ano, neste primeira noite de ano. Vamos nos propor a fazer essa oração, agradecer o primeiro dia do ano de 2026, pedir forças para que possamos nos reformular interiormente esse pouquinho nas nossas ações diárias, como os espíritos nos explicam. Essa mudança de pouco em pouco, mas que ao final da nossa caminhada terrena, ao final da nossa caminhada espiritual, vai nos transformar em homens e mulheres muito melhores do que somos hoje. A cada ciclo, a cada ano, a cada perspectiva de melhor entendimento, de melhor agirmos. É assim que o nosso ano se fará melhor. Hoje, nesse início de 2026, se ainda não conseguimos enxergar essa esperança e se ainda passamos por problemas gravíssimos e problemas dolorosos para o nosso coração, se ainda não conseguimos enxergar esse convite de Deus à gratidão, se ainda não conseguimos ter essa restrita confiança em Deus, peçamos forças para vencer esse estado de ânimo, peçamos essa energia de mudança de ciclo, essa energia positiva de esperança para mudar esse estado de ânimo nosso e que esse estado de ânimo mude da tristeza, da desesperança, da falta de paciência, da falta de ânimo para um estado de espírito de esperança, de confiança, de disposição para vencermos as dificuldades e desafios que se desenharão naturalmente em mais um ano de bênçãos que se inicia. É o processo da nossa vida aqui na Terra. Teremos dificuldades, teremos desafios, teremos provas. Lembremos, estamos numa escola. Teremos essas provas para que possamos passar por elas. De que forma? Vamos reprovar em algumas matérias, vamos estagnar em outras, mas vamos sim vencer em muitas, porque 2026 é aquele ano que nós vamos fazer coisas melhores. É o ano da nossa melhor versão. É o ano em que nós, sabendo, conhecendo um pouco mais do Evangelho de Jesus, vamos nos propor a mudar diariamente um pouquinho nos nossos pequenos hábitos, trazendo mais gratidão, mais caridade, mais compreensão, mais empatia pelo nosso próximo, virando esta página do nosso ânimo de desesperança, de tristeza, para uma forma mental de gratidão, de esperança e de luz. É assim que a gente faz um ano melhor e nessa perspectiva de dias melhores, de combate bom, seja nosso bom combate, o convite de Paulo de Tarso, de combate bom para o bem, este ano de 2026 será o melhor das nossas vidas. É o que nós desejamos a todos, a todas que nos assistem, encarnados e desencarnados, seja hoje, no primeiro dia do ano, neste nosso horário aqui da noite, seja em qualquer horário
que você, meu irmão, minha irmã, estiver ouvindo. Que Deus nos abençoe, que nos oportunize, como sempre, mais um ano de muitas bênçãos, de muitas oportunidades, de muitos desafios e de muitas lutas, vencendo a nós mesmos, para que no final de 2026 nós estejamos aqui de novo dizendo: venci muita coisa, caí em outras, mas estamos no caminho do bem. Meus queridos irmãos, chegamos ao final da nossa palestra, desejando a todos um excelente 2026 e vamos, para encerrar, nós vamos então aqui ler aqui a nossa música do nosso querido Gonzaguinha, um poeta. Nunca pare de sonhar, para nos incentivar a sonhar muito e a vivenciar muito esses sonhos em 2026. Ó, vamos ouvir essa música e nos estimular ao bem e trazer a energia boa, aquela energia da gratidão, aquela energia da esperança, aquela energia de lutar e vencer, né? Ontem um menino que brincava me falou: hoje é a semente do amanhã. Hoje é a semente do amanhã. E o que que o menino falava, gente? Para não ter medo. Esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Não ouça as notícias midiáticas de guerras, de tragédias. Deixe Deus conduz o nosso universo e Jesus conduz o nosso planeta Terra. Não se desespere nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. E aí, a magistral estrofe que encerra essa linda, belíssima música. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Desculpe, gente, eu sou uma pessoa muito emotiva. Primeiro dia do ano, nós podemos tudo, nós podemos mais. Nós, gente, podemos muito mais. Vamos lá fazer o que será. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo. Quem me acompanha sabe, né, que eu sou muito emotiva. Agradecendo mais um ano, um ciclo que se encerra, um novo ciclo que se inicia. Que os nossos amigos espirituais protejam, guiem as nossas intenções, as nossas atitudes, os nossos propósitos para esse ano que se inicia, Senhor. Que em 2026 nós possamos carregar a esperança, a alegria, a disposição, a energia do bem para contaminar os tristes, os caídos, os inválidos, os doentes, os depressivos. São tantos sofredores, Senhor, que nós possamos carregar essa chama de esperança e de luz em nossos corações. E que 2026 nos brinde com mais gratidão, nos brinde com mais ações no bem, nos brinde com mais oportunidades de sermos melhores. E naquele momento de fraqueza, de tristeza, de desesperança, que lembremos que Tu está conosco e que lembremos de fortalecer a nossa irrestrita confiança no nosso Pai Criador. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espíritos amigos. Muito obrigada, Pai Criador, pelo dom da vida. Muito obrigada por tudo que temos e por tudo que teremos em 2026. Muito obrigada, Senhor. E é assim, mais uma vez agradecidos por essa oportunidade, te pedimos permissão para darmos por encerrada a palestra da noite de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Queridos, acabamos nossa palestra. Uma boa noite a todos. Um 2026 repleto de bênçãos, de luzes e de amor para você, para sua família, para todos aqueles que seu coração pensar nesse momento. Que assim seja. Até a próxima. Sejam bem-vindos
a nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais.
e agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.